Santos na graça de Deus. Audiência geral. Bento XVI, Praça de São Pedro. Quarta-feira, 28 de maio de 2008. São Gregório Magno. Queridos irmãos e irmãs, na quarta-feira passada falei de um padre da Igreja pouco conhecido no Ocidente, Romano Melode. Hoje gostaria de apresentar a figura de um dos maiores padres da história da Igreja, um dos 4 doutores do Ocidente, Papa São Gregório, que foi bispo de Roma entre 590 e 604, e que segundo a tradição merecia o título de Magno, Grande. Gregório foi verdadeiramente um grande papa e um grande doutor da Igreja. Nasceu em Roma por volta de 540 de uma rica família patrícia da gens Anícia que se distinguiu não só pela nobreza de sangue, mas também pelo apego à fé cristã e pelos serviços prestados à sé apostólica. Desta família vieram 2 papas, Félix III, 483 a 492, tataravô de Gregório, e Agapito, 535 a 536. A casa onde Gregório cresceu ficava no Clivus Scauri, rodeada por edifícios solenes que testemunhavam a grandeza da Roma antiga e a força espiritual do cristianismo. Elevados sentimentos cristãos foram inspirados nele pelos exemplos de seus pais Gordiano e Sílvia, ambos venerados como santos, e de suas 2 tias paternas, Emiliana e Tarsília, que viviam em suas próprias casas como virgens consagradas num caminho partilhado de oração e ascetismo. Gregório logo ingressou na carreira administrativa, que seu pai também havia seguido, e em 572 atingiu seu apogeu, tornando-se prefeito da cidade. Esta tarefa, complicada pela tristeza dos tempos, permitiu-lhe aplicar-se nos mais diversos problemas administrativos, trazendo luz para tarefas futuras. Em particular, ficou-lhe um profundo sentido de ordem e disciplina. Tendo se tornado papa, sugeriria aos bispos que tomassem a diligência e o respeito pelas leis dos funcionários civis como modelo na gestão dos assuntos eclesiásticos. No entanto, esta vida não o satisfez e, pouco depois, decidiu abandonar todos os cargos civis, retirar-se para a sua casa e iniciar a vida de monge, transformando a casa da família no mosteiro de Sant'Andre ao Celio. Deste período da vida monástica, vida de diálogo permanente com o Senhor na escuta da sua palavra, ficará com uma nostalgia perene que reaparece continuamente nas suas homilias. No meio das preocupações pastorais, ele a recordará várias vezes em seus escritos como outrora feliz pelo recolhimento em Deus, pela dedicação à oração, pela imersão serena no estudo. Assim pôde adquirir aquele conhecimento profundo da Sagrada Escritura e dos padres da Igreja, que posteriormente utilizou nas suas obras, de imersão serena no estudo. Assim pôde adquirir aquele conhecimento profundo da Sagrada Escritura e dos padres da Igreja, que posteriormente utilizou nas suas obras, de imersão serena no estudo. Assim pôde adquirir aquele conhecimento profundo da Sagrada Escritura e dos padres da Igreja, que posteriormente utilizou nas suas obras. Mas a retirada enclausurada de Gregório não durou muito. A preciosa experiência adquirida na administração civil num período repleto de graves problemas, as relações que manteve neste cargo com os bizantinos, a estima universal que adquiriu, levaram o Papa Pelágio a nomeá-lo diácono e a enviá-lo para Constantinopla como seu apócriso, hoje diríamos, núncio apostólico, para ajudar a superar as consequências finais da controvérsia monofisista e sobretudo para obter o apoio do imperador no esforço de conter a pressão lombarda. A estadia em Constantinopla, onde retomou a vida monástica com um grupo de monges, foi muito importante para Gregório, pois deu-lhe a oportunidade de adquirir experiência direta do mundo bizantino, bem como de abordar o problema dos lombardos, que mais tarde colocaria à prova a sua capacidade e energia durante os anos do seu pontificado. Depois de alguns anos, foi chamado de volta a Roma pelo Papa, que o nomeou seu secretário. Foram anos difíceis, as chuvas contínuas, o transbordamento dos rios, a fome afligiu muitas regiões da Itália e da própria Roma. Eventualmente, a praga também eclodiu, fazendo inúmeras vítimas, incluindo o Papa Pelágio II. O clero, o povo e o Senado foram unânimes em escolher Gregório como seu sucessor na sé de Pedro. Tentou resistir, tentando também escapar, mas não teve o que fazer, no final teve que ceder.
Era o ano 590, a fome atingiu muitas áreas da Itália e da própria Roma. Eventualmente, a praga também eclodiu, fazendo inúmeras vítimas, incluindo o Papa Pelágio II. O clero, o povo e o Senado foram unânimes em escolher Gregório como seu sucessor na sé de Pedro. Tentou resistir, tentando também escapar, mas não teve o que fazer, no final teve que ceder. Era o ano 590, a fome atingiu muitas áreas da Itália e da própria Roma. Eventualmente, a praga também eclodiu, fazendo inúmeras vítimas, incluindo o Papa Pelágio II. O clero, o povo e o Senado foram unânimes em escolher Gregório como seu sucessor na sé de Pedro. Tentou resistir, tentando também escapar, mas não teve o que fazer, no final teve que ceder. Era o ano 590. Reconhecendo a vontade de Deus no que tinha acontecido, o novo pontífice pôs-se imediatamente a trabalhar com entusiasmo. Desde o início revelou uma visão singularmente lúcida da realidade com que teve de lidar, uma extraordinária capacidade de trabalho no tratamento dos assuntos eclesiásticos e civis, um equilíbrio constante nas decisões, mesmo as corajosas, que o cargo lhe impôs. Ampla documentação de seu governo é preservada graças ao registro de suas cartas, mais de 800, no qual se reflete o confronto diário com as complexas questões que fluíam para sua mesa. Eram perguntas que lhe chegavam de bispos, abades, clérigos, e também por autoridades civis de todas as ordens e graus. Entre os problemas que afligiam a Itália e Roma naquela época, havia um de particular importância tanto no âmbito civil como no eclesial, a questão lombarda. O Papa dedicou-lhe todas as energias possíveis em vista de uma solução verdadeiramente pacificadora. Ao contrário do imperador bizantino que presumia que os lombardos eram apenas indivíduos rudes e predadores a serem derrotados ou exterminados, São Gregório via este povo com olhos de bom pastor, preocupado em anunciar-lhes a palavra da salvação, estabelecendo com eles relações de fraternidade em vista de uma paz futura baseada no respeito mútuo e na coexistência pacífica entre italianos, imperiais e lombardos. Ele estava preocupado com a conversão dos jovens e com a nova ordem civil da Europa. Os visigodos de Espanha, os francos, os saxões, os imigrantes na Grã-Bretanha e os lombardos foram os destinatários privilegiados da sua missão evangelizadora. Ontem celebramos a memória litúrgica de Santo Agostinho de Cantuária, chefe de um grupo de monges encarregados por Gregório de ir à Grã-Bretanha para evangelizar a Inglaterra. Para obter uma paz efetiva em Roma e em Itália, o Papa trabalhou arduamente, foi um verdadeiro pacificador, empreendendo uma estreita negociação com o rei lombardo Agilulfo. Esta negociação conduziu a um período de trégua que durou cerca de 3 anos, 598 a 601, após o qual foi possível estipular um armistício mais estável em 603. Este resultado positivo foi obtido também graças aos contatos paralelos que, entretanto, o Papa manteve com a rainha Teodolinda, que era uma princesa bávara e, ao contrário dos líderes dos outros povos germânicos, era católica, profundamente católica. Conserva-se uma série de cartas do Papa Gregório a esta rainha, nas quais revela a sua estima e amizade por ela. Teodelinda conseguiu gradualmente guiar o rei ao catolicismo, preparando assim o caminho para a paz. O Papa também teve o cuidado de lhe enviar as relíquias para a Basílica de S. Giovanni Battista que ela tinha erguido em Monza, nem deixou de lhe enviar expressões de bons votos e presentes preciosos para a mesma Catedral de Monza, por ocasião do nascimento e batismo de seu filho Adaloaldi. A história desta rainha é um belo testemunho da importância das mulheres na história da Igreja. Afinal, os objetivos que Gregório visava constantemente eram 3: conter a expansão dos lombardos na Itália, subtrair a rainha Teodolinda da influência dos cismáticos e fortalecer a sua fé católica, mediar entre os longobardos e os bizantinos em vista de um acordo que garantisse a paz na península e ao mesmo tempo permitisse uma ação evangelizadora entre os próprios longobardos. A par da ação puramente espiritual e pastoral, o Papa Gregório tornou-se também protagonista ativo de uma atividade social multifacetada. Com as receitas do conspícuo patrimônio que a Sé Romana possuía em Itália, especialmente na Sicília, comprava e distribuía cereais,
ajudava os necessitados, ajudava padres, monges e freiras que viviam na pobreza, pagava resgates a cidadãos que tinham caído prisioneiros de os lombardos, ele comprou armistícios e tréguas. Além disso, tanto em Roma como em outras partes da Itália, realizou um cuidadoso trabalho de reorganização administrativa, emitindo instruções precisas para que os bens da Igreja, úteis à sua subsistência e à sua obra evangelizadora no mundo, fossem administrados com absoluta retidão, e de acordo com as regras da justiça e da misericórdia. Gregório realizou esta intensa atividade apesar de problemas de saúde, que muitas vezes o obrigavam a ficar longos dias na cama. Os jejuns que praticou durante os anos de vida monástica lhe causaram graves problemas no aparelho digestivo. Além disso, a sua voz era muito fraca, de modo que muitas vezes era obrigado a confiar ao diácono a leitura das suas homilias, para que os fiéis presentes nas basílicas romanas pudessem ouvi-lo. Em todo caso, fez todo o possível para celebrar o Missarum Solenia, ou seja, a missa solene, nos dias de festa, e depois conheceu pessoalmente o povo de Deus, que gostava muito dele, porque via nele a referência autorizada de para atrair segurança. Não é por acaso que ele logo recebeu o título de Cônsul Dei. Apesar das condições extremamente difíceis em que se encontrava trabalhando, conseguiu conquistar a confiança dos fiéis, graças à santidade da vida e à rica humanidade, alcançando resultados verdadeiramente grandes para o seu tempo e para o futuro. Foi um homem imerso em Deus, o desejo de Deus esteve sempre vivo no fundo da sua alma e por isso mesmo esteve sempre muito próximo do próximo, das necessidades das pessoas do seu tempo. Num momento desastroso, na verdade desesperador, ele soube criar paz e dar esperança. Este homem de Deus mostra-nos onde estão as verdadeiras fontes de paz, de onde vem a verdadeira esperança, e assim torna-se um guia também para nós hoje. Fonte: Vatican.va